Aprender inglês sozinho. Nossa, parece uma missão impossível, né? Mas e se existisse um mapa? Um caminho bem mais simples do que parece, que pode transformar toda aquela frustração de estudar por conta própria numa jornada de sucesso. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, para começar, vamos encarar de frente um desafio que, olha, trava muita gente mesmo. O tal do dilema do autodidata. É aquele ponto de partida que pode ser super frustrante, sabe? Mas a boa notícia é que tem solução. Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça? Beleza, quero muito aprender inglês sozinho. Mas por onde eu começo? Pois é essa pergunta que paralisa. A vontade está lá, a mil, mas a incerteza sobre o primeiro passo, isso vira uma barreira de verdade. E pode ter certeza que essa sensação não é isolada. A esmagadora maioria das pessoas, tipo 99% delas, se sente exatamente assim. Fica bem claro, né? O grande problema não é falta de vontade. É a falta de um roteiro, de um mapa mesmo. Esse é o principal obstáculo. Mas a solução para esse problemão é bem mais simples do que parece. Sério, a gente pode quebrar ela em duas partes. Duas partes fundamentais que organizam todo o processo de aprendizagem. E aqui que o jogo vira. A chave está toda aqui. Pensa num quebra-cabeça de só duas peças. A primeira peça é o plano, que responde à pergunta: o que eu tenho que estudar? E a segunda peça é o método, que responde: tá, mas como eu vou estudar isso? Quando a gente junta essas duas peças, nossa, o caminho fica muito, mas muito mais claro. Beleza, então vamos mergulhar na primeira parte da solução, o plano. Ter um roteiro, um cronograma de estudos bem definido, é isso que dá direção, sabe? É o que impede que a gente saia estudando tudo de forma aleatória e, no fim, não aprenda nada de verdade. Um bom plano de vocabulário, principalmente para quem está começando, não é sobre tentar aprender o dicionário inteiro de uma vez. Longe disso. Ele foca, na verdade, nos blocos de construção essenciais, sabe? Tipo, os verbos mais comuns, adjetivos básicos, objetos do dia a dia. É o feijão com arroz para começar a se comunicar de verdade. E essa mesma lógica, essa mesma ideia, vale para a gramática também. O plano precisa focar no que é essencial. A ideia aqui não é virar um expert em regras e exceções, não. É entender as estruturas principais que sustentam o idioma, como os tempos verbais básicos e os pronomes. É o alicerce. Ok, então agora a gente tem o plano, o que estudar. Isso é ótimo, é o primeiro passo. Mas agora vem a segunda parte, que é crucial. Porque é o método, o como estudar, que realmente vai fazer toda a diferença no final do dia. E olha, tem um ponto aqui que é importantíssimo. Como diz a citação, pouco vai adiantar você pegar essa lista de palavras que você acabou de anotar e simplesmente tentar decorá-las. É a mais pura verdade. Tentar decorar listas de palavras soltas, nossa, é um dos maiores erros que se pode cometer. O nosso cérebro não funciona assim. Ele precisa de contexto para reter a informação. Então, qual é o método que funciona de verdade? É um processo bem simples, de 4 passos. Primeiro, encontre as palavras que quer aprender. Segundo, e esse é o mais importante de todos, anote frases que tenham essas palavras, ou seja, coloque elas dentro de um contexto. Terceiro passo, corra para ouvir a pronúncia. E por último, a chave de ouro, revise com frequência. É essa repetição, mas sempre com contexto, que é o verdadeiro segredo para a memória de longo prazo. E o mais legal de tudo isso é que essa mesma ideia de aprender com contexto funciona perfeitamente para a gramática também. É o que transforma aquele bicho de 7 cabeças em algo totalmente lógico. É que o negócio é o seguinte, gramática não é sobre decorar regras para virar uma enciclopédia ambulante. Não, é sobre entender os padrões, sacar a lógica por trás das frases. Quando a gente entende o porquê das coisas, a gramática deixa de ser um obstáculo e vira, na verdade, uma ferramenta super poderosa. Vamos pegar um exemplo perfeito para entender isso, o famoso verbo to be. Em vez de ficar decorando regras soltas, olha só para essa tabela. Ela mostra o padrão na hora. Fica super claro como a estrutura muda da afirmativa para a negativa e depois para a interrogativa, tudo de um jeito bem sistemático e previsível. Aí a regra fica super simples e visual, né? Para fazer a pergunta, o verbo to be só pula para frente da pessoa. Am I? Are you? Is he? O padrão é muito óbvio. O verbo vai lá para o comecinho da frase. Entender esse padrão é infinitamente mais poderoso do que só decorar uma regrinha solta, concorda? Então, tudo isso que a gente viu até agora, aprender vocabulário com contexto, entender os padrões da gramática, tudo isso se junta num conceito central. Um conceito que, na real, é a verdadeira chave para qualquer tipo de aprendizado eficaz. E o nome disso é aprendizagem ativa. O que é isso?
Bom, em bom português, é quando a gente coloca a cachola para pensar. Não é só sentar e assistir passivamente, sabe? É pausar, é fazer os exercícios, é interagir de verdade com o conteúdo. É nesse esforço, nessa interação, que a memorização e o aprendizado de verdade acontecem. E no final das contas, a pergunta mais importante deixa de ser o que eu estudo agora. A verdadeira questão é essa aí. Com o plano certo e o método certo em mãos, a única peça que falta no quebra-cabeça é a decisão de mergulhar de cabeça e aprender ativamente. A jornada pode começar agora mesmo.